Paz do Senhor, alunos da Faculdade Betel. Essa será a nossa segunda aula de filosofia da religião. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa tarde, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, papai, e te agradecemos por mais esse dia de vida. Invocamos a tua presença nessa aula, papai, a fim de que possamos aprender esse assunto, Senhor, referente à tua palavra, à tua obra, para que nós possamos servir a ti melhor, Senhor. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Filosofia da religião, segunda aula. O que é mito? Será que nós sabemos, nós entendemos bem o que é mito? Nessa aula teremos como objetivos definir o que é mito, entender a natureza do mito e discorrer acerca da relação entre mito, filosofia e religião. Pois bem, mitos são histórias tradicionais, quase sempre, sobre deuses, heróis ou criaturas do outro mundo, que explicam porque o mundo é do jeito que é. Então, mito, uma história ligada às tradições, cada povo tem seus mitos, nos quais cada povo procura explicar o mundo, procura explicar o mundo à sua volta. Pessoas de todos os tempos e de todos os tipos de cultura constataram que a vida está repleta de mistério. O ser humano considera a vida repleta de mistérios. E a própria Bíblia Sagrada, já que estamos num curso de teologia, diz que o homem é de bem poucos dias e bem cheio de dúvidas, assim numa citação livre. Por exemplo, desses mistérios, qual é a origem do mundo? Por que o Sol se movimenta atravessando o firmamento? Porque ele nasce e se esconde atravessando o firmamento. O que faz as coisas crescerem? Por que as árvores crescem? Por que os animais crescem? Por que as pessoas crescem? Coisas e seres, por que elas crescem? Por que as plantas morrem no inverno? Elas murcham no inverno e renascem na primavera. De que modo ocorrem as marés? Por que há terremotos? Para onde vão as pessoas quando morrem? Se é que vão para algum lugar. Na tentativa de responder às perguntas como essas, o homem criou narrativas que transcendem, que vão além da existência comum e cotidiana, e que se enraizaram em diferentes culturas. Dessa maneira, as respostas para as mais complicadas indagações da vida foram transmitidas de geração para geração na forma de mitos. Em geral, havia semelhanças entre as histórias contadas em sociedade marcadamente distintas. Em sociedades marcadamente distintas haviam histórias semelhantes. Nós vemos isso na questão do dilúvio. Há histórias sobre uma grande inundação em várias culturas, em várias sociedades, como as mitologias da Grécia Antiga e a dos nórdicos se parecem. Então, entre essas semelhanças, nas quais aparecem temas universais, como a vida após a morte e a origem do mundo,
do mundo são dois temas bastante presentes na mitologia. Os mitos eram bem mais do que simples contar história. Eram bem mais. Os mitos eram bem mais do que simples contação de história. Cada cultura possuía cerimônias e rituais próprios associados aos mitos. E aí, quando passam a haver cerimônias e rituais associados aos mitos, não nos parece que eles se aproximam das religiões? Pois bem, essa associação implicava representar histórias exemplares ou oferecer sacrifício aos deuses, e aí aproxima-se da religião, na esperança de receber alguma bênção em troca, como uma boa safra ou a vitória em uma batalha. Vejamos o mito e a filosofia. Explicações mitológicas do mundo diferem das explicações apresentadas pela filosofia, que se baseia na experiência e na razão. A filosofia baseia-se na experiência e na razão. Portanto, as suas explicações das questões que envolvem o mundo são diferentes das explicações mitológicas. Os filósofos gregos buscavam explicações naturais, não explicações sobrenaturais. Esses filósofos diziam que os mitos não combinavam com o entendimento adequado da realidade. Eles criticavam as histórias de Homero, porque nelas os deuses têm exatamente as mesmas imperfeições dos seres humanos. Quando se fala de Homero, se fala de mitologia grega, de Ilíada, de Odisseia, e os filósofos criticavam os deuses presentes nessas mitologias porque eles apresentavam as mesmas imperfeições dos seres humanos. Portanto, fica claro, infere-se do que vimos, que a filosofia ela surge de um rompimento do homem com o mito. Quando o homem avança, se é que podemos dizer assim, quando há uma transição, quando o homem ele resolve aos poucos deixar de interpretar o mundo pela imaginação, pelo mito, e buscar interpretá-lo pela razão, há um rompimento com o mito e começa a ter origem aquilo que chamamos de filosofia, como vimos na aula passada, com o seu surgimento registrado por volta do século VI a.C. na Grécia, embora por volta do século X, também a.C., já houvessem várias manifestações de filosofia no Oriente. Então, filosofia, origem da filosofia, rompimento com o mito. Vejamos o surgimento do mito. O pensamento mítico teve início também na Grécia, do século 21 a.C. ao século 6 a.C. Veja que o mito encerra o seu auge no século 6 a.C., justamente quando surge a filosofia. Então, o pensamento mítico teve início na Grécia, do século 21 a.C. ao século 6 a.C., e nasceu do desejo de dominação do mundo, de entender para dominar, para afugentar o medo e a insegurança. Se nós formos olhar para isso do ponto de vista
da Bíblia Sagrada, da cultura judaico-cristã. O mito ele teve início na Grécia, no rompimento da filosofia, no rompimento da imaginação, com a razão surge a filosofia, e ela nasce do desejo da dominação do mundo. Porque se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, olhar para o elemento teológico, deixando um pouco, por um momento, a questão da filosofia da religião, nós vamos lembrar que a Bíblia Sagrada nos diz no livro de Gênesis que Deus criou o homem para dominar. Tendo ele caído, perdeu esse domínio. E com o passar dos tempos, surgiram os mitos do desejo dessa dominação que havia sido perdida, da qual eles já nem falavam mais por conta do distanciamento histórico, cronológico dos fatos ocorridos no Éden. Então, o pensamento mítico teve início na Grécia do século XXI ao século VI a.C. e nasceu do desejo de dominação do mundo para afugentar o medo do desconhecido e a insegurança. Surgiram os mitos. A verdade do mito não obedece à lógica, nem à verdade baseada na experiência, nem na verdade científica. Então o mito independe, ele não está diretamente relacionado à verdade que ele busca expressar, nem à experiência e nem à verdade científica. É verdade compreendida que não necessita de provas para ser aceita. Se ela vem do imaginário, se o mito vem do imaginário popular, ele não necessita de verdades para ser aceito. É, portanto, uma percepção, o mito é, portanto, uma percepção compreensiva da realidade. Como é que eles percebem, como é que aquela sociedade percebe e compreende a realidade. Isso é mito, é expresso no mito. É uma forma espontânea do homem situar-se no mundo, dele dizer: por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Qual a minha origem? Por que vim e a que vim? Normalmente associa-se erroneamente o conceito de mito à mentira, ilusão, ídolo, lenda ou ficção. Principalmente o religioso, em especial o leitor da Bíblia Sagrada. Normalmente nós associamos o mito, e erroneamente, ao conceito de mentira, ilusão, ídolo, lenda ou ficção. E começamos automaticamente a fazer uma apologética, a defender a nossa fé daquilo que acreditamos ser uma ilusão, ser um ídolo, ser uma lenda ou uma ficção. Essa não é a função da filosofia da religião quando busca entender o mito. O mito não é uma mentira do ponto de vista da filosofia da religião, pois é verdadeiro para quem o vive. Para quem vive o mito, ele é verdadeiro. Ele expressa, ele explica aquilo que quem observa busca explicar. O mito não é uma mentira, pois é verdadeiro para quem o vive. A narração de determinada história mítica é uma primeira atribuição de sentido ao mundo. Quando se cria uma história mítica, na verdade se está querendo atribuir sentido ao mundo em que se vive, sobre o qual a afetividade, aquele carinho, aquele amor, aquela ligação e a imaginação exercem grande papel. Não podemos afirmar também que o mito é uma ilusão, pois sua história tem uma racionalidade, ela não é totalmente irracional, ela tem uma certa
uma certa racionalidade. Mesmo que não tenha uma lógica, o mito não tem uma lógica, mas ele tem uma certa racionalidade. Por trabalhar com a fantasia, precisa usar a razão para poder criar a fantasia do mito, então ele não é completamente racional. Devemos diferenciar, então, mito e ídolo, pois mesmo existindo uma relação entre eles, o mito é muito maior que o ídolo. Um objeto de paixão, de veneração, o mito é muito maior do que o objeto de paixão, o objeto de veneração. O mito é muito confundido também com a lenda, com o conceito de lenda. Porém, esta não tem compromisso nenhum com a realidade. A lenda não tem compromisso nenhum com a realidade. São meras histórias sobrenaturais. Lenda, sem compromisso com a realidade. Mera história sobrenatural. O mito não é exclusivamente de povos primitivos. Veja que há uma diferença. Enquanto o mito tem um compromisso de buscar, mesmo que na imaginação, soluções para perguntas acerca do mundo, as lendas são meras histórias sobrenaturais. Pois bem, isso posto, o mito não é exclusivamente de povos primitivos, nem de civilizações nascentes, mas existe em todos os tempos e culturas como componente inseparável da maneira humana de compreender a realidade. Mesmo as sociedades mais avançadas, por assim dizer, têm os seus mitos, têm a sua maneira de compreender a realidade. O mito é, na realidade, uma maneira de entender o passado. Pois bem, um historiador de religiões, temos além da filosofia da religião, temos a história da religião. Um historiador de religiões, certa vez afirmou, vejamos a afirmação desse historiador de religiões: os mitos contam apenas aquilo que realmente aconteceu. Isto não quer dizer que os mitos explicam os fatos corretamente. Eles sugerem, entretanto, que por trás da explicação existe uma realidade que não pode ser conhecida ou examinada. Então, o mito, ele não é mentira. Aquele fato, de alguma maneira, aconteceu, segundo esse historiador da religião, como os fatos narrados na Ilíada, na Odisseia. No pensamento desse historiador da religião, esses fatos, de alguma maneira, ocorreram e tornaram-se, com o passar do tempo, mitos que buscam explicar realidades. Pois bem, vejamos a natureza do mito. Os livros de mitologia grega mais conhecidos são a Ilíada e a Odisseia de Homero, que contam sobre a guerra de Troia. Nenhum leitor hoje em dia aceita a obra de Homero como um relato histórico. Aqui agora cabe uma explicação do ponto de vista deste comentarista que estamos usando na nossa aula. Nenhum leitor hoje em dia aceita a obra de Homero como um relato histórico, do ponto de vista dele, que é bastante radical. Do meu ponto de vista e do ponto de vista de outros teólogos e historiadores da religião, o mito, principalmente, incluindo a Ilíada e a Odisseia, tem sim algo de histórico que foi envolto no mitológico. Então nós temos aqui na nossa aula duas opiniões antagônicas. Na opinião do nosso comentarista do material que nós estamos usando, nenhum leitor hoje em dia aceita a obra de Homero como um relato histórico. E você, estudante,
de filosofia da religião conhece, tem um conhecimento ao menos básico da Ilíada e da Odisseia, é difícil entender filosofia da religião, entender cultura grega, entender mitologia grega, religião grega, sem ter ao menos um conhecimento básico da Ilíada e da Odisseia. Se tem, pense aí, você considera ou não o que diz a Ilíada e a Odisseia como relato histórico? Considera como relato histórico, como já disse, ou como parte histórico, parte mitológico, ou somente mitológico? Como você considera a Ilíada e a Odisseia? Se não conhece, procure conhecer, porque é muito importante para o aluno de teologia. Porém, não existe quase nenhuma dúvida de que em algum tempo, muitos séculos antes de Homero, realmente houve uma guerra entre cidades-estados gregas habitantes do noroeste da Ásia. Veja que ele fica no meio termo, o comentarista fica no meio termo. Ele diz que, basicamente, nenhum leitor hoje acredita como fato histórico, mas ele também diz que, em algum tempo, realmente houveram guerras entre as cidades-estados gregas e os habitantes do noroeste da Ásia Menor, o que deu origem, então, à mitologia expressa na Ilíada e na Odisseia. Os outros grandes mitos do povo antigo, outro dos grandes mitos dos povos antigos, é o dilúvio. Então veja bem, como não se trata de teologia, e sim de filosofia da religião, história da religião, o comentarista coloca o dilúvio como mito. E como eu já disse algumas vezes no decorrer da aula e dessa aula, não nos cabe contestar. É bem verdade que nós podemos concordar ou não. Porém, não é o exercício de aprendizado da disciplina da filosofia da religião e nem o seu foco defender a nossa fé. Isso se faz em apologética. Então, isso posto, vejamos o que diz o comentarista. Outro dos grandes mitos dos povos antigos é o dilúvio. Eu particularmente não considero o dilúvio um mito. A versão mais conhecida é o relato encontrado do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, de Noé e sua arca. Pois bem, a existência de histórias sobre o dilúvio, algumas bastante paralelas ao relato bíblico, é impressionante. Há muitas histórias sobre o dilúvio. O que nos leva, do ponto de vista da defesa da nossa fé, a acreditar em um dilúvio universal, porque em vários lugares do mundo há histórias que falam sobre o dilúvio, mas isso é uma questão de apologética. A existência de histórias sobre o dilúvio, algumas bastante paralelas ao relato bíblico, é impressionante e nos leva, como já disse, do ponto de vista da apologética, a crer em um dilúvio universal. A epopeia de Gilgamesh é apenas uma, mas é a mais comentada das histórias semelhante à história do dilúvio narrado na Bíblia. A epopeia de Gilgamesh é apenas uma entre quase 300, é apenas um entre quase 300 relatos do dilúvio espalhados pelo mundo. Pois bem, é provável que uma excepcional enchente tenha se tornado um tema para a futura criação de um mito. Talvez as ocorrências de muitas inundações foram agrupadas para juntas tornar-se uma única história. Esse é o pensamento de alguns historiadores da religião, de alguns filósofos da religião, que classificam o dilúvio como mito. Agora, uma experiência bastante interessante também para o aluno de teologia
é estudar as relações entre o dilúvio e a epopeia de Gilgamesh, que é a que mais se aproxima da narrativa bíblica. Isso já fizemos, quem teve a oportunidade de estudar apologética, já fez, pelo menos os alunos que estudaram comigo, não sei a abordagem que foi feita em outros momentos, mas os que estudaram apologética comigo na aula presencial tiveram a oportunidade de debater, de conversar, de pesquisar acerca da semelhança entre o relato de Gênesis do dilúvio e a epopeia de Gilgamesh. Pois bem, como estamos até aqui? Nosso entendimento do assunto, dos assuntos até traçados até agora está sendo satisfatório? Avancemos. Mitos ou tipos de mitos. Tipos de mitos. Vejamos os mitos cosmogônicos. Mitos cosmogônicos. Mitos ligados ao cosmos, à criação. Pois bem, entre as grandes interrogações que o homem permanece incapaz de responder, tem muita pergunta ainda sem resposta, apesar de todo o conhecimento experimental, de toda a experiência, de todo o conhecimento analítico, toda a análise, está a origem da humanidade e do mundo que ela habita. Então, o homem e o seu habitat, a origem do homem, a origem do seu habitat, apesar de todo o avanço, tanto experimental quanto analítico, permanece ainda como uma das grandes indagações. E como resposta a essa interrogação, a essa indagação, surgem os mitos da criação, os chamados mitos cosmogônicos. As explicações oferecidas por esses mitos podem ser reduzidas a alguns modelos elaborados por diferentes povos. Então, os mitos da criação, eles são mais simples do que o próprio nome que os classifica, porque convenhamos que esse nomezinho ele é um tanto complicado. Mitos cosmogônicos, mitos da criação. A explicação é mais simples do que a palavra propriamente dita. Vejamos, é comum encontrar nas várias mitologias a figura de um criador que por ato próprio e autônomo, um ato dele mesmo, estabeleceu ou fundou um mundo em sua forma atual. Então, há sempre na mitologia a figura de um criador. Os mitos desse tipo costumam mencionar uma matéria já existente. Toda a criação, o oceano, ou o caos, ou a terra. Então esses mitos, eles costumam colocar a criação não do nada, não ex nihilo, como diz a Bíblia, como diz o livro de Gênesis, mas a partir de uma matéria já existente. Muitas vezes a partir do oceano, outras vezes a partir do caos, a partir da terra e do céu, e assim por diante. Essa questão da criação ex nihilo é uma questão quase que exclusivamente da Bíblia Sagrada, do livro de Gênesis. A criação a partir do nada, como disse, unicamente pela palavra de Deus, aparece claramente no livro bíblico do Gênesis. Então temos os mitos cosmogônicos que falam de uma criação a partir de uma matéria já existente. E a palavra de Deus do livro de Gênesis que fala de uma criação ex nihilo, uma criação do nada. Alguns ciclos cosmogônicos, o que é isso? O que são ciclos cosmogônicos? São poemas
são escritos sobre a origem do cosmos. Então, alguns mitos sobre a origem do cosmos se referem a um par ou um casal prímevo. Um par ou um casal que deu origem aos demais, primitivos. Geralmente, esse par ou casal são o céu e a terra, bastante presente em algumas mitologias, o céu e a terra, que eram um casal e que tiveram de ser separados violentamente, de repente, abruptamente, para tornar possível a vida no espaço intermediário. Por conta desse relacionamento, como diz a mitologia, entre o céu e a terra, não era possível a vida no espaço intermediário. E aí teve que haver um rompimento abrupto para que a vida se tornasse possível. É o que diz alguns ciclos acerca da criação do universo. Essa separação dolorosa se verifica em outros modelos também, nos quais se menciona um sacrifício inicial ou uma batalha entre seres superiores, de cujos membros esquartejados brotam o cosmos e a vida na Terra. Ou seja, dois seres superiores lutam entre si, morrem, se despedaçam, e desse despedaçar desses membros esquartejados surgem o cosmos e a vida terrestre, segundo alguns mitos da criação do universo. Vejamos, na grande lenda, é chamado de lenda, o comentarista chama de lenda, mas ela dá origem ao mito. Na grande lenda babilônica, ou no grande mito babilônico da criação, chamado Enusha Elishi, é um mito babilônico. Tiamat, personificação do mar. Então, Tiamat, na Emuna Elish, Tiamat é a personificação do mar. Mitologia tem muito disso, muito de personificação. Ele é morto por Marduk, o deus protetor da Babilônia, que então constrói o universo. Seria Marduk, o criador, constrói o universo a partir dos despojos, a partir do que sobrou dessa guerra, e cria os homens com o sangue de Kingu, outro deus rebelde. Então há uma batalha de Marduk com Tiamat, e também com um outro deus rebelde chamado Kingu, e ele então, ao vencer essa batalha dos despojos dessa guerra e do sangue de Kingu, ele cria